Galera do segundo, beleza? Olha só, hoje nós vamos trabalhar o módulo 96, tá certo? Apostila 16. Nós estamos no terceiro ciclo daquilo que chamamos como urbanização. O professor Léo já deve ter trabalhado com vocês cidade formal, cidade informal, e agora eu vou falar com vocês um tema que é um grande problema para a sociedade brasileira, que é o inchaço urbano, né? A gente vai falar sobre os problemas, a pobreza, né, da concentração de renda, e a gente vai falar exatamente como que essa população de baixa renda, como que ela mora. A gente vai falar o conceito de favela, o conceito de cortiço, o conceito de autoconstrução e também a gente vai falar sobre o estatuto da cidade, tá certo? Uma aula importante, portanto, aí para a gente entender o que está acontecendo na nossa sociedade. Lembrando, nós temos a tarefa, eu pedi para vocês aí o exercício 13, tá bom? Da tarefa, um exercício aí legal. Se você tiver dúvida, é claro que você pode entrar em contato comigo. Então pega aí sua apostila 16 que a gente vai começar a trabalhar agora. Gente, antes de tudo, é bom entender qual é o panorama dessa população brasileira, não é? Nós temos pelo menos 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta, o qual nós temos no Brasil pelo menos 210 milhões de pessoas, tá certo? E este país ele é densamente urbanizado. Pelo menos 85% da população brasileira ela está concentrada em cidades. E esse processo de urbanização ele se deu de uma maneira acelerada, principalmente no século XX, quando nós tivemos aquilo que chamamos como êxodo rural, lembra? O campo começou a se modernizar e as cidades começaram a receber uma grande quantidade de trabalhadores que outrora viviam no campo e agora vieram em busca de trabalho, de oportunidades de emprego, porque a indústria estava chegando também nas cidades. E aí hoje nós temos um processo conhecido como urbanização desenfreada, se deu de uma maneira muito acelerada e caótica, e a gente vai ver isso daí. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó, o fenômeno da urbanização agravou o histórico quadro de exclusão social, marginalização e violência no Brasil. Eu te chamo a atenção porque isso, essa frase aqui dá uma tese de redação para você trabalhar. Eu chamo a sua atenção que essa aula não é importante apenas na geografia, é uma aula fundamental para trabalhar em redações e também para dar uma visão de sociedade para você, uma visão de cidadania, para a gente entender o quão nós vivemos bem, não é? Afinal de contas, grande parte da população brasileira vive em situações como essa da imagem aqui, tá vendo? Nós temos moradias autoconstruídas, ou seja, construídas pelos próprios moradores, sem o mínimo de planejamento urbano, sem o mínimo da presença do Estado, com saneamento básico ineficiente, com índices de violências absurdo, E isso então a gente vai trabalhar. Por outro lado, a gente vê, esse contraste da riqueza, da concentração de renda nas mãos de poucas pessoas em detrimento da sua grande maioria. Você certamente já viu essa imagem já foi trazida, inclusive, em questões anteriores de vestibulares com a própria Unesp, você já está cansado de ver, mas é importante que a gente sempre discuta esse contraste social. Por um lado, você vê as grandes construções com padronizações, com segurança, com conforto, com lazer, e do outro você vê toda essa concentração de pobreza, com falta de infraestrutura. Então, é essa a ideia dessa aula de hoje, é mostrar para você como que essas construções elas se organizam, beleza? Então vamos lá. No ano passado, aliás, em 2018, nós tivemos um triste fato na cidade de São Paulo, que foi o desabamento de um prédio, tá certo? Lá no centro da cidade, talvez você se lembre, foi o desabamento do edifício Wilson Paes de Almeida, lá no centro da cidade de São Paulo, que isso chamou a atenção novamente por conta das moradias ilegais, das moradias ocupadas no centro da cidade de São Paulo, no centro da cidade do Rio de Janeiro e praticamente em todas as grandes cidades brasileiras. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que prédios desocupados, de repartições públicas, de empresas que fecharam, passam a ser moradia de maneira irregular, ocupada, tá certo? Por famílias de baixa renda, porque esse pessoal não tem para onde ir.
o prédio está abandonado. O que o pessoal faz? Vai lá e ocupa, tá certo? Por quê? Porque é uma única maneira dessa pessoa morar. Não tem nem como morar na ponte, embaixo da ponte. O pessoal vai se ocupar em moradias que são prédios abandonados, tá certo? Isso é muito comum na cidade de São Paulo, no Rio, em grandes capitais brasileiras, como eu mencionei. E no ano de 2018, nós tivemos, pessoal, um desabamento de um prédio desses aí que pegou fogo, tá certo? Que antes de desabar pegou fogo. Isso mostra o quão a falta de estrutura é presente nessas habitações. Não era adequado que aquelas pessoas ocupassem aquela moradia, não é? Então isso reacendeu novamente o debate em torno das moradias no Brasil, tá certo? Que muitas delas são ocupadas, são irregulares, e o poder público não faz nada ou pouco faz em detrimento dessas famílias aí que não têm condições de comprar, né, o seu imóvel, de alugar um imóvel, porque aí você tem o problema do desemprego, e aí você tem uma série de outras questões que nos chamam a atenção aí. Tudo bem? E aí a gente agora vai começar a trabalhar como que esse pessoal, além de ocupar esses prédios, como que eles vão construir as suas próprias moradias. E aí eu trago essa expressão, favela, cortiço, que são autoconstruções. O que é autoconstrução? Eu mesmo vou lá e construo a minha casa, mas sem o mínimo de planejamento, sem autorização da prefeitura, sem um projeto de execução de engenharia, né? Eu simplesmente pego um pedaço de madeira, faço com a madeira eu faço a parede da minha casa, eu pego um outro pedaço de metal e faço o meu telhado, e aí eu vou construindo, autoconstruindo a minha moradia. E isso, claro, que vai ser perigoso, porque isso pode desabar, isso pode pegar fogo. Aonde que eu estou construindo? Próximo à margem de rio, isso daí quando chover, pode desabar? Pode desabar. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Autoconstruções. Autoconstrução tem vários outros tipos de nome de acordo com as regiões que a gente vai ter. Você certamente conhece essa expressão favela, não é? Quando você fala em favela, você imagina aquele monte de casinhas aglomeradas. Mas favela também tem outro tipo de nome de acordo com a região. Mocambo. Mocambo também é um tipo de construção igual favela. É só o nome que muda por conta da região. Baixada, grota, ressaca ou palafita também são nomes atribuídos a construções, autoconstruções, melhor dizendo, com situações péssimas de saneamento, de estrutura, de presença do Estado, né? As famosas palafitas são construções feitas em cima da água, tá? Nas margens de rios. Isso é muito comum na região norte do Brasil, especialmente lá no estado do Amazonas, no estado do Pará, né? Na cidade de Belém, né? São cidades bastante complicadas. Manaus é muito complicado. Então, você tem o estado do Amazonas, o estado do Pará e as suas capitais com esses problemas aí. As construções são feitas em palafitas, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre os cortiços, né? Antes de falarmos sobre as favelas. Cortiço também é um tipo de moradia que eu vou mostrar a primeira imagem para você. Isso aqui é a imagem de um cortiço, tá bom? Isso é um cortiço. Ó, vamos interpretar. Eu tenho uma construção aonde você tem várias espécies de apartamentos pequenos, tá? Aonde as famílias vivem acumuladas, aglutinadas. Muitas vezes aqui nos cortiços eu tenho apenas um banheiro ou dois banheiros para dezenas de famílias, tá? Uma cozinha que é compartilhada, tá certo? Ou seja, é um ambiente sujo, né? Aonde você tem aglomeração de pessoas, e aí você tem problemas de convivência, e cortiços é muito comum. Eram comuns, né? Eles eram comuns, principalmente no começo do século XX, e agora a gente tem ainda alguns resquícios de cortiços, né, nas grandes cidades, mas isso vem acabando. Pessoal, é muito comum você encontrar cortiços, sabe onde? Lá na Cracolândia, né, aqueles prédios abandonados na região central de São Paulo, são vários cortiços onde são, né, totalmente degradados, e aí você tem várias pessoas ali ocupando esses espaços, e aí você tem espaços para prostituição, para consumo de drogas, para tráfico de drogas, enfim, né, uma série aí de problemas relacionados a essas
situações. Então perceba, eu estou falando para vocês das autoconstruções. Citei aí as favelas e estou citando agora os cortiços. Essa é uma imagem daquilo que chamamos como cortiços. Eu chamo a tua atenção, né, porque os cortiços, como eles foram criados no contexto do processo de industrialização do Brasil lá no século XX, quando a urbanização ainda estava ocorrendo, os cortiços eles foram construídos em áreas que hoje são importantes, porque são áreas centrais. Então isso gera o interesse do capital imobiliário, que por sua vez expulsa essas populações daí, porque são populações pobres que não tem nem como comprovar que são donas daquele espaço. Elas são marginalizadas, são tiradas dali e aí são construídos prédios, shoppings, né, empresas e assim vai. Ou até mesmo condomínios de alto valor, de alto padrão. Isso é muito comum ali nas grandes capitais brasileiras. De destaque para o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Você certamente já deve ter ouvido falar do livro O Cortiço, tá certo? Que fala sobre essa abordagem, sobre todas as degradações do ser humano aí dentro desse contexto. Tudo bem? Então essa é a ideia de cortiço. Ó, olha a fachada de um cortiço, né? Você vê que é toda degradada, tá bem complicado aí. Já as favelas, né? Eu vou trazer aqui a definição. Olha aí, imagens de favelas. Certamente você já tem essa imagem pré-pronta na sua cabeça, né? Então aí a gente vai ter várias favelas. A favela mais famosa do Brasil é a favela da Rocinha, com 70 mil pessoas vivendo ali nessa comunidade. Então, as favelas, elas se atribuem muito ao Rio de Janeiro, a expressão favela, tá? Elas ocupam áreas íngremes dos morros cariocas, principalmente a partir dos anos 20, tá bom? Onde as populações mais pobres foram obrigadas a ocupar as áreas mais íngremes, não porque eles querem, né? Não porque quer ver a vista maravilhosa, porque o estado do Rio de Janeiro é uma região extremamente complicada em termos de relevo, então isso faz com que o pessoal acabe sendo forçado a se deslocar para essas áreas íngremes de encostas, que quando chove tem perigo de deslizamento. A palavra favela remete a uma planta, gente. Olha só o contexto histórico dessa palavra favela. De uma planta chamada favela, lá da Caatinga, no contexto da Guerra de Canudos, que quando os soldados que foram mandados para essa região lutar, eles montavam as suas moradas, né, faziam barracos durante o conflito, puxando, né, as suas barracas e amarrando em favelas, que favelas são tipos de plantas, tá certo? Então, quando esse pessoal voltou da guerra, lá que inclusive é retratada lá no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, quando esse pessoal volta para cá, lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, eles vão imitar o mesmo processo de construção daquelas moradias que eles faziam antes nos acampamentos. E aí ficou o nome favela, né? São construções com péssima qualidade de vida, com ausência de saneamento básico, com ausência do Estado, com ausência de oferta de energia elétrica, de água tratada, de escolas, né? De oferta de trabalho. Então, favelas é uma reação, né? Realidades extremamente presentes no Brasil, né? E que deve ser combatida aí, tá bom? Pessoal, não pense que favela existe apenas no Brasil. E eu vou te falar mais. As favelas que existem por outros países, muitas delas são maiores em termos de concentração de pessoas. Tem uma lá no Haiti com 400 mil pessoas morando. Tem uma outra na África do Sul com também quase 400 mil. Tem uma na Índia com 1 milhão de pessoas vivendo em situações péssimas, sem saneamento, sem auxílio do Estado, né? E eu te falo mais, tem outras, né? No Quênia com 2 milhões e meio, no Egito com 1 milhão e meio, e uma outra na Índia, né? Maharashtra, com 19 milhões de pessoas vivendo em condições subhumanas. Então, não é exclusivo. Quando você fala em favela, não é uma exclusividade do Brasil, né? A gente imagina aquela ideia do morro carioca, o tráfico, a gente pensa que favela só existe no Brasil. Não é, tá bom? Essa expressão, ela acabou tomando aí uma dimensão global, tá bom? São os problemas urbanos aí. Agora, olha alguns tipos de autoconstruções. Olha o que o pessoal faz
para construir as suas moradias. Vamos dar uma sequência rapidinho aqui. O cara construiu a casa dele colocando pneus, tá certo? Como a base da sua casa, né? E aí o pessoal acaba abusando um pouco da sorte também. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que engenharia que o cara fez. Ele fez 3 andares, né? Sem sustentação quase, tá lá. O negócio tá firme e forte, até quando tiver algum deslizamento, algum problema relacionado à instabilidade do solo, saturação do solo. E aí a gente tem, infelizmente, principalmente nos períodos de chuvas, né, problemas relacionados a deslizamentos e mortes. Né? Olha aí essa construção. O cara foi construindo a sua casa. Isso é muito comum porque as famílias elas vivem aglomeradas, aí os filhos vão casando e o pessoal vai construindo em cima mesmo, tá? Isso é muito comum, já é comprovado. Então o pai da família, o filho, o cara vai construindo e vai, porque não tem para onde ir, gente. Então a galera vai construindo. Então você tem várias famílias vivendo uma em cima da outra e aí você tem uma imagem como essa aí, tá bom? Olha a quadra. Aí acho que forçou um pouco a bola, né, gente? Vamos fazer uma quadra, né? Sei lá, né? Sei lá, mas tudo bem. Eu acho que poderia fazer a quadra no jeitinho um pouco melhor, mas tudo bem, vamos lá. O importante é jogar bola, o importante é se exercitar. Olha isso, né? A sustentação da caixa d'água. Então, essas autoconstruções, elas não são permitidas por lei, né? Porque justamente isso. Se você tiver liberdade para fazer o que você bem entender, você vai descumprir normas de segurança que serão perigosas para... Eu não entendi muito bem esse box aí, tudo bem, né? Você vai lá usar o banheiro, você fica um pouco... Eu, pelo menos, sentiria claustrofobia de não conseguir respirar nesse ambiente aí, mas tudo bem, né? Então, essas autoconstruções, elas são muito comuns em grandes cidades, né? O pessoal vai construindo, verticalizando e vai gerando uma série de problemas. É muito comum que a própria comunidade se envolve na construção dessas casas aí, né? Existe todo um mercado interno de construções relacionadas a esse contexto. Eu chamo a tua atenção porque você ouve muito falar sobre milícias, né? Especialmente ali no Rio de Janeiro. As milícias são grupos armados, tá certo? Que controlam tudo dentro de comunidades, controlam tudo aquilo que o Estado não consegue estar presente. Então as milícias acabam também loteando cargos, fazendo esses tipos de construções, e aí quem manda a lei enquanto a lei são as leis deles. E aí a gente vai ter uma série de problemas aí, como desmatamentos, né? Construções irregulares, como você vê essa das imagens aí, tijolinho à vista, tudo amontoado, né? Sem um mínimo de saneamento básico. Quando chove, você tem doenças, né? Você tem acúmulo de água, esgoto a céu aberto. Isso aí se associa à falta de equipamentos urbanos como escolas, falta de unidades básicas de saúde, enfim, falta de lazer, tá? E aí a gente vai ter problemas relacionados à violência, né? Tristes problemas aí que são importantes a gente destacar. Tudo bem? Bom, então eu falei sobre o problema do inchaço urbano do Brasil, falei sobre cortiço, falei sobre favela e agora eu entro na última fase dessa aula, tá bom? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre política urbana. Existe uma coisa chamada Estatuto da Cidade, que é um documento, gente, que está lá dentro da Constituição brasileira, que fala assim, ó, é necessário ter um padrão a ser seguido para que as residências, que as construções, que as empresas sejam construídas de uma maneira que seja minimamente segura em termos de infraestrutura, para evitar aqueles tipos de imagem. E aí então eu vou convidar você para chegar aqui perto da minha luzinha aqui, tá bom? Por quê? Porque eu quero te falar um pouquinho sobre o que é o Estatuto das Cidades. Gente, é um documento, que está dentro, né, um conjunto de leis, né, de padrões para a política urbana brasileira. Ô, gente, quando eu falo de política urbana, eu não estou falando da figura lá do deputado e tal. Eu estou falando, tá, gente,
Eu estou falando sobre a política de se construir, tá certo? De se construir moradias, de como se construir moradias. Então existe um estatuto, um conjunto de leis que está dentro da Constituição brasileira, lá de 1988. Então, está escrito lá na Constituição, todo brasileiro tem direito à moradia de qualidade. E como? Com esses preceitos. Dentro do Estatuto da Cidade vai aparecer uma coisa chamada de plano diretor. Isso aqui é bem interessante, é bem legal. O que é o plano diretor? Gente, o plano diretor é um conjunto de normas. Um conjunto de normas municipais. Como assim, professor? Esse conjunto de normas municipais, eles identificam os problemas urbanos. Eles identificam os problemas urbanos. Ele vale de 10 em 10 anos. Então vamos lá. Quais são os problemas da sua cidade? Você mora em Rio Preto? Você mora em Mirassol, em Guapiaçu, em Badibacite? Quais são os problemas da sua cidade? Enchente? Falta de moradia? Falta de iluminação? Falta de escolas? É isso? Esses são os problemas? Então, o plano diretor da sua cidade, ele deve ser pensado para que, daqui a 10 anos, eu cumpra esses problemas. Aliás, eu cumpra a resolução desses problemas, não é? Então, o que eu faço? O plano diretor é um documento que vai nortear as minhas políticas públicas, né? Um conjunto de normas municipais. Em outras palavras, é a ideia das políticas públicas. Políticas públicas. Tá faltando escola, tá faltando hospital, tá faltando emprego. Então, o plano diretor, ele vai trabalhar em função de resolver esses problemas, né, da cidade. E isso é fundamental para que as cidades entendam esses problemas. Então, tem favela? Tem cortiço? Então, o Estado, junto com o município, tem que pensar medidas para ofertar moradias de qualidade, né, para assim cumprir a cartilha da Constituição. Se está na Constituição, é lei, é norma, tem que ser cumprido. Tá? Então é isso que eu chamo a sua atenção quanto ao plano diretor. Então o plano diretor, ele faz parte de algo maior que é o Estatuto da Cidade, que por sua vez faz parte, é um capítulo da Constituição. Então o plano diretor é como se fosse primeiro dia de aula, o Zeide entrega o livro para você e fala assim, ó, vocês vão ter essa quantidade de aulas aqui. A gente vai ter que cumprir essa quantidade de aulas. É a mesma coisa pra gente. O plano diretor é uma cartilha que a gente tem que seguir. Porque senão a gente não vai conseguir cumprir ali as prerrogativas da Constituição e aí o município é punido por isso. Tá? Ou seja, a obrigação dele é levar a qualidade de vida para essa população. Tudo bem, então, o que é plano diretor? Então, está aqui, ó, no Estatuto da Cidade, que foi criado a partir de 2001. Plano diretor, né? Muito importante porque é a própria população que está envolvida com isso, né? Vereadores, líderes comunitários, eles vão atuar, vão identificar problemas da cidade, vão estabelecer normas, diretrizes. É uma lei municipal que tem que ser cumprida com todas as qualidades. Bom, para finalizar, né? A gente está aí estourando o nosso tempo. Vamos fazer o exercício da UERJ, tá? O exercício da UERJ é o exercício 3 lá do seu de aplicação. Ele dá uma imagem aqui de uma população vivendo, né, em condição subhumana e uma outra imagem mais ampla, mais aberta, ampla, mostrando aqui uma favela. Então, o problema habitacional na cidade do Rio é antigo, com alguns desses efeitos mantendo-se há mais de um século, como o tipo de moradia popular retratado nas imagens. Uma causa econômica e o resultado socioespacial associados diretamente à expansão desse tipo de moradia ao longo do século XX são mercantilização do solo urbano e segregação. Cara, nem vou perder tempo. É essa aqui. Por quê?
Porque a galera é obrigada, gente, a se locomover, né? Se deslocar para áreas aonde não tem tanta qualidade de vida, ou seja, não tem interesse do mercado, porque ali é a área mais barata para ela viver. Em detrimento, em comparação, de áreas aonde nós temos áreas com maior poder aquisitivo, que você só vai ter direito. Você prefere morar onde? Na orla da praia ou você prefere morar no morro onde você tem perigo de sofrer um desabamento? Ou morar próximo às margens de rios onde vai ter enchente? Então, o mercado é esse. Ele fala, ó, vale isso. Morar na orla vale tanto metro quadrado. Morar próximo ao rio com enchente não vale quase nada. Então a galera que não tem quase nada de grana vai se locomover aqui. Então o solo ele tem valor, ele é mercantilizado, tá bom? E aí você vai sofrer segregação. Não se esqueça, segregação é a separação, né? A desigualdade, a concentração de riqueza. Gente, tudo bem então? Nós então falamos nessa aula uma aula extremamente importante sobre segregação, sobre favelas, sobre cortiços, sobre o Estatuto da Cidade, que dentro dele tem um plano diretor. Tudo bem? Posso ficar tranquilo? Beleza? Era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa querida aula aí. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!